Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é mais um daqueles dias que eu venho aqui prosear com vocês sem nenhum texto como base de apoio, né? Como disse a Evinha um dia pra mim, Márcia por Márcia. Eu gostei desse nome. Mas vamos lá. Esses dias eu andei pensando algumas questões e eu fiquei tentando encontrar aí talvez até uma resposta, embora seja algo geral, é uma observação, né, que eu extraio daquilo que eu tenho visto. E o assunto que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte: para vocês que aqui estão, como vocês enxergam Jesus, o Sananda, o Yeshua, Jeová, sei lá o quê? O que é mais importante? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo, às vezes, até um certo embate, né, entre os ditos despertos, discutindo qual é o verdadeiro nome de Jesus. Eu já comentei alguma coisa em alguns vídeos, mas esse vídeo vai ser específico para isso. Que o nome dele não é esse, que nós somos enganados, que o nome dele faz referência ao capiroto, e que ele não é desse jeito aqui, que isso aqui não é nada, que ele é de outro jeito, que ele é isso, que ele é aquilo, e que não sei mais das quantas. Um monte de picuinha que no final das contas não dá em nada. E o que ele disse, e o que ele fez, entra onde nessa história? É que nem, né, o negócio da Terra. Não, mas a Terra é quadrada. Eu acho que quem tá errado, quem tá certo é o Kiko. Quando ele fala bola quadrada, eu acho que ele tá falando do planeta Terra. Não, porque a Terra é um ovo, é uma pera, é uma curva. A Terra é plana, é redonda, é triangular. A Terra poderia ser bem mesmo, era um belo de um pãozão de queijo, hein? Com as bordas de queijo coalho. Vixe Maria. Afe Maria. E a lua uma bela xicrona de café. Olha que delícia. Moído na hora. É delícia. Distração. Porque eu acredito que nós temos o direito de conhecer a verdade. A verdade sobre a Terra, a verdade sobre a vida de Jesus. Só que neste momento, o que nos interessa saber, nós já temos. E o fato dele ser, seja lá da origem cósmica que seja, ter o nome que ele tiver, a forma que ele tiver, não muda o que ele foi aqui, o que ele continua sendo. O fato da Terra ser redonda, quadrada ou triangular não muda a minha vida e não muda de vocês nesse momento. O trabalho não é interno? O que esse tipo de informação pode trazer de efetivamente positivo? Nós sabemos que nós fomos enganados, ponto, já é interessante. Dá para saber qual é a verdade agora? Não. E aí, vai parar a vida por conta disso? Gente, já passou da hora da gente sair desse tipo de discussão. Cada um acredita no que quer. Quem é que tem a verdade hoje? Com quem está a verdade? A verdade absoluta não cabe a ninguém que está aqui. Por mais que se estude, né? Por mais que se saiba que a versão oficial é mentirosa, ainda assim não tem como bater martelo e dizer é A, B ou C. E mais, não faz diferença. É isso que eu fico pensando. Meu Deus, que diferença faz para as pessoas? E são só 2 exemplos, tá? Fora outros milhares que tem por aí. Que diferença faz o nome de Jesus? Que diferença faz o biotipo que ele teve? Que diferença faz o formato da Terra? Para minha vida, não faz diferença. Será que faz assim? Faz tanta diferença assim para as pessoas que elas têm que perder tanto tempo discutindo isso? E assim,
Nós vamos vivendo um dia atrás do outro, rodeados de distração. Ai, você viu lá o que aconteceu com tal coisa? Acontece uma coisa assim, aquela porcaria daquela notícia fica reverberando meses, né? Como se fosse um assunto importante. Um toma chifre, a outra apanha, porque é óbvio, você não é um idiota. Toda vez que eu vou entrar na internet, cai lá uma página onde a primeira notícia que vem é a bola da vez. Aí eu fico me perguntando assim, será que isso aí é verdade? Porque as pessoas, para ficarem no top 10 das notícias, são capazes de tudo. A gente está cansado de ver esses exemplos. Agora, eu fico me perguntando, né? Pô, mas que coisa, né? Esse negócio de você ficar cuidando da vida dos outros. O que aconteceu, deixou de acontecer. Aí tem que falar, minha vida tá tão parada, mas é claro, meu querido. Você fica com os pezinhos fincados no mesmo lugar, olhando para tudo que está acontecendo no teu entorno, mas você não olha para você? Não para observar o que você pode fazer por você? Você está mais preocupado em saber o que aconteceu lá, do outro lado do mundo, ou na casa do vizinho, ou na televisão. Nossa, a gente tem sido tão orientado, né? Nos últimos tempos, né? De estar mais conectado consigo. Às vezes eu olho para 3 anos atrás, aquele fica em casa. Aquele fica em casa, ele teve um significado muito profundo. Era para a gente ficar com a gente. Era para a gente mergulhar dentro da nossa casa interna, do nosso templo, justamente para a gente ir soltando aquilo que já não nos dizia mais respeito. E muitos de nós conseguimos fazer esse trabalho. Muitos não. E o que eu acho engraçado muitas vezes é que o movimento desses que não conseguiram é tentar arrastar quem consegue. Como se ele se sentisse desconfortável de estar ali e olhar e ver que alguém consegue fazer um movimento que ele não faz. E aí é mais um motivo para a gente estar atento para não cair também nessa distração. Ou de voltar por querer ajudar, ou de voltar por querer discutir e mostrar que está certo. Fala aqui com a minha mão, ó. Quer discutir? Discute aqui, ó. Gente, já deu de perder tempo, né? Pelo amor de Deus. Vocês já pararam para fazer um exercício? Né? Eu costumo dizer assim, a gente percebe que a gente vai se modificando quando a gente passa por determinada situação que a gente fala assim, puxa vida, se isso tivesse me acontecido há um ano atrás, teria sido totalmente diferente. É assim que a gente vai percebendo o quanto a gente muda. Mas vocês já pararam para fazer esse exercício conscientemente? Diante de certas situações da vida, algumas coisas que acontecem e que a gente pode, por exemplo, você vê acontecer alguma coisa com uma pessoa no seu entorno e você para refletir assim, puxa, se fosse comigo, hoje eu agiria desta forma. Há alguns anos atrás ou alguns meses atrás eu agiria de outra. E assim a gente vai mais uma vez observando como é que nós estamos progredindo, né? Nessa questão da evolução. Nós não estamos aqui para discutir astronomia, religião. A gente não está aqui para discutir, a gente está aqui, eu estou falando do discutir no sentido do embate, né? Existe a discussão no sentido de conversa, eu acho que esse termo acaba ficando muito confuso. Eu acho que a troca de ideias é altamente necessária e saudável. Agora, a gente não está aqui para perder tempo. Até porque cada um de nós acaba acreditando, né, naquilo que ressoa, que faz sentido. Não quer dizer que o outro também vai acreditar. E tá tudo bem. O grande problema é quando começa, né, esse conflito. Muitas vezes essa troca de farpas, de acusações, é gente que deixa de se falar, inclusive, porque não aceita que o outro pense diferente. Olha que doideira isso.
E aí o que que acontece? O que que o sistema faz? Ele multiplica elementos de distração. E quando a gente menos espera, a gente está colocando a nossa energia numa coisa que não muda nada pra gente. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Quando a gente se observar em discussões ou falando sobre determinado assunto, para lá, dá aquele estalo. Peraí, o que que isso de fato agrega para mim? Por que que eu estou discutindo isso? Você pega, né, a questão de Jesus, já foi falado tantas vezes. Gente, um ser como esse não tem nem nome, nem forma mais. Tamanho nível de evolução. E assim como ele, tantos outros. E a gente ainda discute se ele era assim e se o nome dele era Jesus. Como é que vocês encaram isso, pelo amor de Deus? Como é para vocês? Nossa Senhora da Santa Confusão, pai. Se um dia você quiser fazer uma live comigo, eu aceito, viu, lindo? Bonito. Porque não é possível. As mensagens que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou, o exemplo, porque eu sempre falo da coisa do exemplo, muito mais do que ele ter dito, foi o que ele fez. O que ele nos deixou de exemplo é o que conta. Eu fico imaginando, né, que uma coisa que eu tenho muita curiosidade, realmente, é com relação à vida dele, e realmente o acesso que a gente vai ter, embora já hajam aí documentos, né, que nos permitam, os evangelhos gnósticos e tudo mais, que nos permitam ter uma visão muito mais ampla da vida de Jesus, além daquela que os livros oficiais trouxeram. Então, assim, eu fico imaginando a riqueza que deve ter sido viver na época dele, com ele, ao lado dele. E muitos que estavam lá com ele estão aqui agora. Muitos. Pode ter certeza. Quem precisa de uma imagem, um nome, uma formatação é o ser humano. Nós precisamos dessas referências, né? Quando você vê uma imagem, por exemplo, de um santo, de um anjo, aquilo é muito mais uma referência, né? Tem gente que briga, porque fica idolatrando imagem. Gente, vamos respeitar a crença dos outros. Não é uma imagem que está sendo idolatrada. É como se fosse, eu costumo dizer, como se fosse uma foto, né? Que a pessoa olha ali, Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora de Lourdes, São José, São Germain. O ser humano precisa de uma referência, ele precisa ter uma forma. Jesus. E tá tudo bem. Você vê mais uma distração, esse negócio de discussão, de coisa, porque fica não sei o quê. Meu amigo. Ai, Jesus amado, olha, com tanta coisa acontecendo, com tantas revelações se dando, a gente acessando tanta informação para nos tirar dos dogmas, das crenças, a gente vê cada coisa acontecendo aí por conta de bobagem, que a gente fala, não é possível que a pessoa não tá dando conta do básico, do básico. Eu acredito que quanto mais a gente vai desapegando de formas, vai desapegando de nomes, vai aprendendo a lidar, né, com a essência, mais a gente se desliga do supérfluo. O simples fato de Jesus ter aceitado vir para cá, para passar tudo o que ele passaria, já seria o suficiente para ser considerado, né, um grande mestre. Agora, vir para cá, condensar a energia dele durante 1 ou 2 milênios, né? Alguns falam que foi 1000 anos, outros falam 2000 anos, só de preparo para densificar a energia dele como um fractalzinho para vir.
passar tudo o que ele passou, deixar a mensagem que ele deixou. E dentre as mensagens que ele deixou, a mais valiosa para a gente, que a gente tem uma dificuldade danada de entender. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer. Isso não tem preço não, gente, mas tem todo o valor do mundo. Embora ele falasse por parábolas, muitas das frases que ele deixou foram muito claras. É claro que o sistema tratou de corromper muitas, de modificar muitas. Existem frases, inclusive, que eu não acredito que Jesus tenha dito. Mas, para mim, o que conta é o exemplo. E os exemplos que nós temos dele já deveria ter nos colocado num patamar da gente sequer se importar com a aparência ou com o nome ou com qualquer outra informação menos relevante do que a mensagem que ele deixou. Enquanto a gente perder tempo com coisas que, como eu disse, nada modificam na nossa vida, a gente só desperdiça energia. E energia tá cara, né, povo? Imagina a nossa. Nossa energia é muito valiosa. Não à toa, esses coisinhos que plantam distração fazem tanta questão de drená-la, porque eles sabem o quanto a nossa energia vale. Quem não sabe somos nós. Que a gente possa acordar, mas de verdade, porque não adianta esse monte de informação sem prática. Não adianta saber muito e fazer nada. Informação ajuda, mas o que determina é a ação. Nós temos aí verdadeiras Wikipédias ambulantes. Mas na hora do vamos ver que é bom, mecas de pitibiribas. E aí, como é que faz? Estejam atentos. Essas dúvidas que são plantadas, que acabam gerando discussões, vale a pena? Essa é a pergunta que nós devemos fazer quando surge algo do tipo. Vale a pena eu perder tempo com isso? O meu tempo não pode ser empregado de uma outra forma, muito mais produtiva, útil para mim, para os demais, que eu faça. Jesus não perdia tempo. Jesus dava conta do seu tempo, administrava bem o seu tempo. E não perdia tempo com discussões. Ele nunca se impôs para ninguém acreditar quem ele era. E aí? Quem somos nós para dizer o que ele foi, qual era o nome dele, se ele era A, B ou C ou D, se ele nasceu não sei aonde ou não sei aonde. Essas informações que né, vamos dizer assim, modificaram da história de Jesus, uma hora a gente vai saber, eu não tenho dúvidas. Mas o mais importante, o que eu quero dizer, o mais importante, a essência da mensagem dele não muda por nenhum fator, não interfere em nada. Nenhuma das mentiras deles interfere naquilo que Jesus veio fazer. E fez. E aí nós estamos vivendo 2023 anos, ao que tudo indica, após a sua morte, embora, né, ninguém tem certeza dessa data. O que eu quero dizer é que o mundo ficou marcado entre antes e depois dele. Que a gente se espelhe no exemplo dele, na mensagem dele, nas palavras dele. Que a gente se inspire na cristicidade. Ele é o grande representante, né, do amor, da compaixão, do respeito, do perdão, da alegria. E quando a gente tiver dúvidas, bora conversar com ele também. O seu Cristo vive dentro de você, né? O Cristo. Isso não era um sobrenome, é uma energia. Jesus foi o homem, Cristo foi a energia que ele trouxe, né? A cristicidade. Nós temos Cristo dentro de nós. Um dia nós poderemos fazer o que ele fez.
Há um longo caminho? Claro. Ou vocês acham que para ele caiu do céu? Também não. Jesus e todos os outros seres também passaram pelo seu processo de evolução, gente. Não tem esse negócio de preferência. Ah, não, ele é bonito, então Deus disse que ele não vai precisar passar pelos BOs que os simples mortais passam. Não é bem assim, não. Todo mundo vive o seu processo. Seres altamente evoluídos continuam vivendo. Claro que já atravessaram aí uma longa jornada onde eles não têm mais necessidade de experienciar certas coisas. Mas todos passam. Então, minha gente, hoje não é um vídeo muito longo, não. É só para dizer isso. Parem de se distrair. Prestem atenção. Não falta gente para nos distrair com questionamentos e informações que em absoluto modificam alguma coisa. Esteja conectado com a essência e não com a superficialidade. Quando estiver em meio a uma discussão ou coisa do tipo, pare e pense. E aí? Isso é produtivo? Isso aqui está valendo a pena? É para tudo, tá? Não é só sobre espiritualidade ou sobre se a Terra é redonda ou não. É para tudo. Em qualquer relação, vale a pena essa discussão? Quando a gente sabe quem se alimenta da energia da discussão, fica fácil. É ou não é? Jesus está muito além de palavras, de formas, de nomes, de cores, de qualquer coisa. Jesus é um ser extraordinário. Jesus, Sananda, não importa o nome. É um ser extraordinário que veio aqui nos dizer que nós também somos. Que nós podemos sim caminhar sobre as águas. Que nós podemos sim realizar grandes obras. Só que a maior obra que nós temos para realizar é conosco. Não é para o mundo assistir. É para mudar o nosso mundo. Feliz daquele que entende essa mensagem e trabalha em si. Quanto mais eu trabalho em mim, quanto mais eu me melhoro, mais próxima da cristicidade eu chego. E é isso que tem sido pedido para a humanidade. Que trabalhe em si os aspectos da espiritualidade. Será que é tão difícil assim, gente? Eu acho que não, né? Então eu deixo aí essas reflexões para vocês, tá bom? Amanhã é áudio do Vital. Amanhã eu volto, tá bom, criançada? Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo para vocês. Até amanhã. Até mais.